Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 17 de maio, aqui em Porto Alegre, os ventos já estão superiores a 50 quilômetros por hora e deve aumentar mais. Muitas escolas, inclusive, cancelaram as aulas amanhã em função da perspectiva de um vendaval em patamares ainda bem superiores a isso. E nós ficamos aqui no sul do país aguardando com certa ansiedade as decorrências desse problemão climático que nós estamos enfrentando nesse momento. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, não vai haver danos, ou se ocorrerem, vão ser mínimos. Mas anteciparam já que no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina poderão haver ventos superiores a 100 km por hora. Vamos aguardar para ver. E como eu falei, se Deus quiser, nada de grave vai acontecer. Só alguns prejuizinhos aí para lembrar dessa lição para o futuro. Mas no Fora de Curva de hoje, eu queria me centrar num ponto que eu estou achando fundamental, que é exatamente o uso de informações distorcidas para confundir a cabeça das pessoas. É claro, nós estamos em 2022, tem uma eleição presidencial bastante disputada que se aproxima. Entretanto, nada justifica distorcer dados, distorcer informações para que elas dourem a pílula de um ou de outro candidato. Olha só o absurdo que estão colocando agora. Eu vi isso no Jornal da Globo ontem, agora eu vi no portal do UOL, na Folha de São Paulo, estão dizendo o seguinte: a inflação de abril pesa mais para as pessoas pobres do que as pessoas ricas. Vamos ver o que está acontecendo mesmo? Será que isso é verdade? A alta de preços ao consumidor, que vai de 1 a 50 salários mínimos, em abril, mês passado, foi de 1,06%. E a inflação dos ricos, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, foi de 1%. Ou seja, 1% versus 1,06%. É essa a diferença. Vamos deixar claro o que significa esse 0,06%. Simplesmente são 6 unidades a cada 10 mil. Vamos dar o seguinte exemplo: você tem um saco de arroz de 1 quilo e nesse saco deve ter mais ou menos 10 mil grãos de arroz. Não sei se isso é verdade ou não, mas é tanto arroz ali que não dá para contar. Eu não tenho coragem de contar tanto assim. Mas vamos admitir, 10 mil grãos de arroz estão lá dentro daquele saco de 1 quilo. Você tira 6 grãos de arroz. Qual é o significado disso? Absolutamente nada. É a segunda casa decimal, depois do percentual, que vai me dizer o que é uma unidade a cada 10 mil. E estão fazendo um escândalo por causa disso, dizendo que esses 6 em 10 mil significam que o pobre ficou mais pobre e o rico não ficou tão mais pobre assim por causa da inflação. Não, realmente não dá para aceitar um absurdo desses e a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós estamos comprando. A outra questão que falam, saiu uma manchete, se não me engano foi no UOL, na Globo, dizendo que o Brasil vai ser o segundo país que menos vai crescer nos próximos anos, segundo a previsão do Instituto lá. Gente, vamos trabalhar com realidade, com fatos. E o fato que eu tenho para mostrar agora para você sobre o crescimento brasileiro, o que é? Sim, nós temos dificuldades nas perspectivas de curto e médio prazo em função de um ponto que eu venho tocando insistentemente, que é a alta dos juros básicos, a Selic. Mas olha só o resultado do primeiro trimestre da economia brasileira, do PIB, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo a Fundação, houve um aumento de 1,5% nesse primeiro trimestre de 2022, frente ao trimestre anterior, ou seja, outubro, novembro, dezembro de 2021. Cresceu. Comparando esse dado com o mesmo período do ano passado, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2022, frente a janeiro, fevereiro, março de 2021, olha só, o crescimento superou 2,4%. Só em março, que é o último mês desse trimestre, em relação a março do ano passado, a alta foi de 4,2%.
Sim, alguém pode prever uma recessão no Brasil, toda aquela coisa. Até eu acho que isso aí não está fora do escopo de possibilidades em função da Selic. Mas a realidade, os resultados que estão sendo mostrados não são esses. O Brasil sim está crescendo e pelo dado de março fica claro que essa expansão ela está em fase de aceleração. Não garanto que isso vai continuar, é outra conversa, mas os dados verdadeiros, pelo menos, que a Fundação Getúlio Vargas está mostrando, são esses, e esses são os dados que devem embasar um debate honesto, um debate claro, com perspectivas de construir alguma coisa melhor no futuro. E nessa mesma batida sobre o uso indevido dos dados, ou até malicioso, eu achei muito esclarecedora uma informação atribuída ao Ministério de Minas e Energia. Eles fizeram uma pesquisa para avaliar a consistência da formação do preço do petróleo aqui no Brasil e descobriram uma coisa muito interessante. Vocês sabem que a maior parte do petróleo que nós consumimos é produzido aqui mesmo no Brasil. Nós importamos, sim, combustíveis, diesel e gasolina pela nossa falta de capacidade produtiva e isso com umas 5 ou 6 refinarias se conserta. Prefiro pessoalmente que elas sejam privadas, não públicas, não da Petrobras. Então, se nós produzimos a maior parte do petróleo que nós consumimos, por que raios nós estamos pagando para considerar a formação de preço desse tal do ouro negro o chamado preço CIF? O que é o preço CIF, para esclarecer para vocês? É quando a gente importa alguma coisa e aí se acresce ao valor do produto custos de importação como o frete, a logística, a armazenagem de transporte e outras coisas. Espera aí, mas a gente está importando a maior parte do petróleo? Não, não está. E isso aí significa o quê? Que nós estamos presumivelmente pagando por um tipo de serviço que não está incluído na maior parte do petróleo, do combustível que nós consumimos. Olha que absurdo isso. E aí o Ministério de Minas defende o quê? Que a retirada do chamado preço CIF, que eu já expliquei, para o preço FOB, que é o de exportação, não tem todas essas pendengas incluídas no custo, poderia reduzir o preço do petróleo bruto aqui no Brasil em 15%. Vamos pegar isso proporcionalmente na bomba de combustível e seguramente seria um ganho muito importante, não só para nós, pessoas físicas, mas especialmente para quem produz, para quem transporta, como os caminhoneiros que estão amargando uma situação muito caótica nos seus fretes. Se bem que eles poderiam ser, sim, um pouco melhor organizados no sentido de forçar o aumento do preço do frete de maneira um pouco mais proporcional ao preço do combustível. Não fazem isso por quê? Porque gritam muito, mas aparentemente são uma categoria ainda muito desunida, mal organizada. E aí tem que dar um mérito para a rede Jovem Pan, lá de São Paulo, que ela foi atrás dessa informação do Ministério e resolveu ouvir a Petrobras a respeito do assunto. Segundo o porta-voz da estatal, não sei se é estatal, não sei se é SA, uma confusão aquilo, ele disse que a ideia de reduzir do preço CIF para o FOB é inviável porque os importadores de derivados não iam conseguir trazer de fora o diesel e a gasolina para concorrer com a própria Petrobras. Até parece que ele está muito preocupado com a saúde dos concorrentes, né? Desculpa, pessoal. A Petrobras teve aquele lucrão que nós falamos semana passada, tanto em termos absolutos, foi a empresa petrolífera que mais lucrou no mundo, como em termos relativos à lucratividade, foi a segunda com maior lucratividade, por conta dessas gambiarras aí. Então, é verdade, o preço do óleo, o preço do petróleo está mais alto em função de várias circunstâncias. Seja a guerra da Ucrânia com a Rússia, seja até a questão da China, seja a questão do frete naval, tem um monte de motivos. Mas a Petrobras, atuando dessa maneira, seguindo essa metodologia que eu vou dizer que não é das mais leais com a própria população,
tá botando mais lenha na fogueira. Quer dizer, lenha não, tá botando mais gasolina na fogueira. Então eu espero sim, a não ser que exista um contra-argumento razoável a esse, e o contra-argumento realmente não é se preocupar com os concorrentes, se existir uma réplica a respeito dessa constatação do Ministério de Minas e Energia, tudo bem, vamos analisar, talvez estejamos errados. Se não, é hora sim de fazer uma mudança nessa metodologia maluca para beneficiar não é só o consumidor, é toda a economia do Brasil. Nós precisamos de energia. E quanto mais energia nós tivermos e mais barata ela for, mais rápido a sociedade brasileira se desenvolve. Essa é uma regra. Pode perguntar para físicos, pode perguntar para cientistas. Isso aí também se aplica na economia. E agora, para fechar os assuntos econômicos do Fora de Curva, eu queria salientar, agora são 18 horas e 3 minutos, o mercado de câmbio já deve ter fechado. E o dólar fechou a R$ 4,93,9. Ou seja, caiu do patamar de R$ 5,00, que tinha avançado algumas semanas atrás, e a tendência, como eu falei algumas semanas, é que a moeda norte-americana retorne àqueles patamares que nós estávamos umas 3, 4 semanas atrás, da base de 4,60, 4,70. E aí eu vou advertir, esse é um ponto de equilíbrio. Se cair muito mais, nós vamos entrar em risco de inviabilizar vários segmentos exportadores. É bom ficar de olho nesse indicador, que é fundamental para o Brasil, especialmente nesse momento histórico. E aí, gente, para não perder o costume, vão dar um pitaquinho sobre ciência, sobre coisas legais que estão acontecendo no presente e pode chegar para a gente no futuro. E aí eu quero ressaltar o que uns pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveram. Um parêntese, quando a gente fala em pesquisadores de universidade, até dá um pouco de medo, porque vai que eles inventam uma engenhoca tão maluca que depois a gente não tem controle sobre ela. Mas dessa vez, a coisa foi maluca, mas muito legal. Eles desenvolveram uma bateria à base de bactérias. A energia gerada por elas vinha da fotossíntese e de algum processo interno de digestão dessas bactérias mesmo. O que aconteceu? Essa bateria, ela sustentou um computador ligado por 6 meses. Imagina nosso celular aqui, tem um cantinho de cianobactérias, nós teríamos um bom tempo de carga contínua sem usar a tomada, de acordo com essa tecnologia. Se mantém um computador ligado por tanto tempo, a minimalização dessa engenhoca que eles desenvolveram pode sustentar a energia de várias coisas. Então vamos aguardar com bons olhos, com uma boa esperança, essa nova tecnologia que eles estão desenvolvendo, porque pode ser a solução de muitos problemas do nosso dia a dia, especialmente daquelas comunidades mais afastadas, onde o fio da energia elétrica não consegue chegar. E agora, gente, eu não queria falar disso agora no final do Fora de Curva, mas de vez em quando me dá uma vergonha de ser brasileiro. Eu digo o seguinte, eu acho que o nosso povo, sim, deveria ser mais honesto, com maior responsabilidade ética e moral sobre o que faz. Mas até o próprio Dalai Lama, que fica lá na Índia, ele certa vez falou, olha, se é para fazer porcaria, faça, mas faça bem feito. E aí um brasileiro meio chineloide resolveu acelerar um pouco sua Ferrari numa rodovia em São Paulo e chegou a ridículos 214 km por hora. É lógico que ele vai ter que pagar um multão, vai ter o seu direito suspenso de dirigir, se bem que eu acho que vai continuar dirigindo, mas 214 km por hora, qual é a graça de pegar, botar um carro com motor super potente numa reta e acelerar para ultrapassar os limites permitidos? Se ele for macho, se ele for um aventureiro da gema mesmo, ele vai fazer o que um outro sujeito lá na Itália fez. Ele simplesmente pegou um Maserati, que é um carro mais caro que uma Ferrari, e desceu a famosa escadaria Trinità dei Monti, lá em Roma. Lógico que ele está pagando as multinhas dele também lá. Mas vamos falar a verdade, gente. Você gosta só de pisar no acelerador, eu corro mais. Não, tem que mostrar habilidade real.
Esse carro da Ferrari até deve ter piloto automático, é só velocidade. Palmas para esse cara que desceu a escadaria com a Maserati. Foi uma travessura e tanto, mas é uma travessura que merece sim pena, mas também fica com aquela glória de ter feito alguma coisa inusitada, alguma coisa que enriqueça o mundo, nem que seja uma travessura desse tipo. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais as pessoas que me assistem, especialmente aquelas que ficam até o final do vídeo. E se você gostou desse material, não se esqueça, botão no like, compartilhe ele com a sua rede de contatos e muito, muito, muito importante, se inscrevam aqui no nosso canal. Tenho muita esperança que essa frente que está vindo, parece que são duas frentes frias, uma é um anticiclone polar, a outra é uma frente fria para esfriar mesmo, que elas tenham praticamente nenhum efeito danoso à região do sul e sudeste. Desenvolvam-se o turismo, não catástrofes. Muito obrigado pela atenção de novo. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.